Voltei. Depois de algum tempo parado aí devido a algumas circunstâncias, estamos de volta ao Fé-Geek. Para você que não conhece, esse é o canal que linka a cultura pop e o cristianismo de um jeito que você nunca viu. Então eu peço para você já se inscrever nesse canal e ativar o sininho para receber notificações de vídeo, porque agora estamos oficialmente de volta. E voltamos, óbvio, com esse quadro maravilhoso que eu gosto, você ama, a Bíblia em um filme. E hoje vamos falar sobre ele, o livro de Eli. Esse filme você escolheu lá no Instagram. Caso você não me siga, me segue, vai aparecer aí na tela. Deixa o like no vídeo e compartilha para você fortalecer aqui o canal. Confio em você, jovem, eu confio em você. Sem mais enrolação, bora pro vídeo? Como o livro de Eli reflete a luta pela preservação da palavra de Deus em tempos de tirania. Simbora. 30 anos depois da guerra ter dizimado o mundo, um guerreiro solitário chamado Eli caminha por horizontes arruinados, dando esperança para os que ainda restaram. Apenas um outro homem compreende o poder de um livro misterioso que Eli carrega e está determinado a se apoderar dele. Apesar de Eli preferir a paz, ele arriscará a sua vida para proteger a sua carga preciosa, pois ele precisa cumprir uma missão, chegar ao destino e ajudar a restaurar a humanidade de alguma forma. Bom, antes de mais nada, eu queria dizer, avisar, relembrar que esse vídeo tem spoilers. Uau, tem spoilers no vídeo de análise. Que surpresa! Bora pro filme. Bom, é importante dizer que nesse cenário apocalíptico que o filme se encontra, né, a gente já é colocado dentro daquela cena inicial, né, de toda aquela coisa da morte do animal, e a gente é colocado já em um clima bastante hostil, um ambiente que a fotografia do filme é até um verde musgo, assim, para relatar essa coisa de abandono, de desprezo, de nojo. Esse é o mundo. O que aconteceu, né, segundo o próprio Eli, né, nesse contexto mundial do filme? Uma guerra aconteceu, como foi dito na sinopse. Que guerra foi essa? Segundo Eli, o que ocasionou a guerra foi esse tal livro que ele carrega. E que livro é esse? The Holy Bible. De fato, a Bíblia é o livro que Eli carrega. E por que a Bíblia ocasionou uma guerra? Bom, não está tão distante não, e nem é uma novidade acontecer isso. Cerca de 167 anos antes de Cristo, o rei Antíoco Epifânio queria obrigar os judeus a se converter à religião grega. Assim, ele mandou destruir todas as cópias das escrituras sagradas escritas pelos israelitas, hoje conhecidas como Velho Testamento. Ele mandava queimar, rasgar e também matar quem estava lendo. Na Idade Média também alguns líderes católicos se irritavam muito porque os membros comuns da igreja às vezes se preocupavam mais em ler a palavra de Deus do que com a doutrina imposta pela igreja, e aí eles diziam que esses eram hereges, que eram rebeldes, e aí perseguiam também, iam atrás e causavam tumulto. A casa desses tais hereges eram destruídas completamente se fosse achado uma Bíblia lá dentro. Acontece que hoje, né, a Bíblia é o livro mais lido, com mais cópias distribuídas no mundo inteiro. Como que esse livro sobreviveu a esses períodos? Depois que essas Bíblias elas foram queimadas e rasgadas, as pessoas liam tanto, que elas ficou tão enraizado no coração delas que elas acabaram decorando tudo que estava escrito, traduzindo cópias manualmente, e isso fez com que a palavra de Deus chegasse até hoje, sabe? Esse livro mais lido do mundo. E a realidade que nos aguarda não está distante disso. Se a gente não ler e não manter esses ensinamentos dentro do nosso coração, da nossa mente, cara, a gente vai passar apurado depois. Porque nós também, a palavra de Deus diz que vamos ser perseguidos. Então é importante que nós saibamos, que nós tenhamos esse conhecimento, que nós busquemos esse conhecimento diariamente. Porque um dia a gente não pode ter o manuseio da Bíblia, né, como temos hoje. Então tá aí a importância, né, de seguir aí como o Eli, que não deixava de ler a Bíblia um dia sequer. A Bíblia foi perseguida por reis,
líderes religiosos, influenciou leis, línguas, por causa, primeiro, de Deus e por causa de pessoas que amavam os seus ensinamentos e que os defenderam, muitos até com suas próprias vidas. E no filme aqui, o livro de Eli, essa guerra que tem no contexto desse filme, segundo o próprio Eli, ela foi gerada por causa da Bíblia, por causa desse livro que ele estava guardando. Não se fala muito por que exatamente isso aconteceu, mas o fato é que o motivo da guerra foi a Bíblia e que todas as Bíblias haviam sido destruídas, haviam sido extintas. Portanto, a Bíblia, ela, de alguma forma, ela contém ensinamentos para várias áreas da nossa vida, inclusive gestão, inclusive saúde, família, bons hábitos, perseverança, enfim. E quem adquire ali o conhecimento da Bíblia tem capacidade para fazer qualquer coisa, inclusive liderar uma nação, por que não? Por que você acha que líderes religiosos da época não queriam que as pessoas lessem a Bíblia? Então a Bíblia sempre foi muito importante na sociedade. E não é diferente aqui no contexto do filme. No momento, que esse mundo fica daquela forma, não existe mais Bíblias, não existe mais um manual a ser seguido, aqueles que tinham pouco conhecimento dela ficam soberanos perante alguns mais leigos. E aí é que entra um ponto extremamente importante que é visto aqui nesse filme, o livro de Eli. Como líderes tiranos têm desejo de se aproveitar das pessoas usando o nome e a palavra de Deus. Esse tipo de pessoa nesse filme é mostrado aí através do Carnide, que é interpretado pelo Gary Oldman. Ele comanda um vilarejo ali com poucas pessoas, né? Ele controla a água, controla ali as mulheres, enfim. E o que ele mais almeja é encontrar essa Bíblia para ele poder, controlar as pessoas de uma maneira mais soberana ainda e mais tirana do que já é. Porque sim, quando você consegue persuadir as pessoas de que você é o cara que é instruído por Deus através da palavra, que você tem mais conhecimento que as outras, as pessoas acabam se submetendo a você espontaneamente. Então esse é o desejo desse Carnide aqui e é o desejo de todos esses pastores que falam absurdos aí para pegar o seu dinheiro, para pegar a sua fé e fazer o que ele quer da vida com isso. Então vigia, irmão, porque esses aí a gente tem que tomar cuidado. E como que a gente sabe quem são esses? A Bíblia, logicamente a Bíblia. Por isso que só o Carnide queria uma Bíblia para ele, só para ele. Ele não queria compartilhar com os outros, ele queria só para ele. Por que você acha que esse líder religioso fala uma coisa que só vai beneficiar a ele e não a toda a igreja? Porque ele quer fazer você se submeter a ele. E ele tira de contexto tudo que for possível para fazer você ser submisso a ele. E esses aí, meu amigo, vão queimar muito. Esses aí Deus vai pesar muito a mão, cara. Tá aqui aparecendo os versos de que diz que esses aí Deus não vai ter piedade alguma com eles. Então vigie para que você não seja usado por um cara como esse aí. Esse Carnide, ele descobre que o Eli possui a Bíblia, que ele tanto procurou, e, bom, fica aquela busca, o Eli consegue fugir e tal, né? Mas você vê que o Eli é sozinho, o Eli não tem nenhuma riqueza que aquele Carnide tem, não possui nada, mas é notório que o Eli é muito mais feliz e muito mais livre que o próprio Carnide. É um contraponto interessante, porque ao mesmo tempo que a Bíblia ela pode, tirada de contexto, usar como ferramenta de manipulação de massa, ela também pode ser usada como fonte de liberdade. Porque quando eu entendo que quanto mais eu me aprofundo na palavra, mais Deus tem o comando sobre a minha vida, meu amigo, mais coisas eu posso fazer porque eu tenho noção de quem está comigo, eu tenho noção de quem me protege, de quem me cuida, de quem me guia. Então eu não tenho medo de sair vagando por aí, eu não tenho medo de coisas assim vãs desse mundo, porque eu sei quem está comigo. Eu sou livre em Cristo Jesus. O sangue dele me libertou. Quanto mais lemos isso diariamente na palavra de Deus, mais isso se enraiza em nós. Nossa mente, nosso coração transbordam isso. Assim como era o coração de Eli. Lógico que o filme não é,
tem lá a sua violência, o Eli, ele, além de tudo, ele é um guerreiro, né? Porque é um momento em que é necessário ser guerreiro para sobreviver, ser um resistente, um rebelde. Então as ferramentas que o Eli usa para defender a Bíblia são nada convidativas, digamos assim. Mas é o artifício que foi usado para colocar essa história aí na tela, não é mesmo? Tinha que ser. A jornada de Eli é uma coisa bonita demais de ver, porque ele se coloca nas mãos de Deus, ele vai aonde Deus está mandando ele ir, que é para o oeste, porque ele tem uma missão, né, a ser cumprida. E muitas vezes, mesmo por mais que estejamos aí conectados com Deus, vários exemplos na Bíblia, né, como esse, nós não temos noção total do que ele quer para nós, né? Então, por exemplo, Eli é um lobo solitário, ele queria vagar sozinho, mas no meio do caminho, Deus envia aí uma companhia, e na verdade na reta final, né? Tudo com um propósito, né? Deus coloca ali a Solara, né, que é interpretada pela Mila Kunis, para ser ali uma aprendiz do Eli. Uma pessoa que era manipulada pelo Carnide, que nunca tinha ouvido falar da Bíblia, não sabia o que era, havia se perdido no tempo a história da Bíblia. E Eli estava ali também para fazer com que ela ficasse mais perto dele, acompanhando essa jornada, acompanhando também essa relação dele com o livro, sabe, com a Bíblia. Então é uma jornada de discipulado, né? De discipulado. Por quê? E aí, já se encaminhando para a parte final do filme, Eli vai para o oeste com um propósito. Porque ele precisa levar a Bíblia para lá, para o oeste, só que o Carnide acaba no meio do caminho tomando a Bíblia de Eli, né? Mas ele segue caminhando para o oeste mesmo sem a Bíblia. Solara vai atrás dele, né? E quando eles chegam lá, né, nós vemos que Eli decorou a Bíblia, e também o plot twist, né, do filme é que quando o Carnide abre a Bíblia, quando ele chega no povoado dele, né, para ler finalmente a Bíblia, para ele poder ler e poder manipular as pessoas, era uma Bíblia em braille, né, uma Bíblia para cegos. E também você descobre que o Eli é cego também, né? Forçado. Mas enfim, achei legal a questão do cego também, porque, cara, a gente tem algumas vezes relatos de cego, né, na Bíblia, e todos esses relatos, eles contêm muita fé envolvidos, né? Todos fizeram aquilo pela fé, porque acreditaram em Deus, assim como Eli, sem visão, seguiu para um caminho, porque ouviu a palavra de Deus, ouviu a voz de Deus dizendo para ele ir, e ele foi. Mais um exemplo, queridos, de como a fé é algo inexplicável, é algo que só se sente, só se adquire com relacionamento, como Deus nos guia e nos protege quando nosso foco é preservar a palavra de Deus e além, compartilhá-la. E essa realidade pós-apocalíptica do filme, ela pode ser muito bem entendida como parte do processo difícil que é se manter firme. Como é difícil você às vezes conseguir água, como é difícil você conseguir força para levantar. Não é fácil, mas se Deus falou para você aonde você deve chegar, você deve ir, porque por Ele você conseguirá. Você está assim por Ele. Tudo é graças a Ele. Por isso não podemos ser ingratos. Precisamos nos fortalecer, queridos, na palavra de Deus. Nesse momento, em algum país do mundo, tem alguém preso porque falou da Bíblia, tem alguém que vai ser morto porque falou da palavra de Deus para outra pessoa, e você tá bonitinho aí, sabe? Pode falar, mas você não falou, né? Às vezes nós temos essa dificuldade, mas se a gente olha para outros lugares do mundo, os outros almejariam muito ter essa mesma dificuldade que nós temos, né? De ter a opção de falar de Deus, né? E, enfim, o livro de Eli como filme é bom, não é nada grande coisa, mas é bom. E é um filme que ensina muito, principalmente que o conhecimento da palavra de Deus e a fé juntos são mais poderosos do que qualquer outra arma e de qualquer outro líder tirano com exércitos. Por isso você, eu, mantenhamos viva
a palavra de Deus em nossos corações e também mantenhamos viva a responsabilidade que temos de compartilhar a mesma palavra para outras pessoas. Bora agir? Comente aqui embaixo o que você achou do filme O Livro de Eli, o que você aprendeu. É diferente de mim? É diferente de algum outro ponto de vista que foi importante que eu não falei? Coloca aí nos comentários. Me ajuda aí, deixa o like no vídeo, compartilha para quem você sabe que gosta desse filme e que gosta desse tipo de conteúdo por aqui. Obrigado por acompanhar até o final, que Deus te abençoe. Não deixe de se inscrever caso não seja inscrito para não perder mais vídeos como esse. Não esquece de sugerir o próximo tema. Fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.